E nós temos a alegria de ter conosco hoje, também nos visitando aqui, aproveitando o período do Complay em nossa cidade, tá? O reverendo Henrique Dias Terena, que ele é o presidente do Complay, e está com a sua esposa também, que é a irmã Corina Dias. Eu queria que eles ficassem em pé para que você pudesse também conhecer a Corina, a sua esposa, e quero também convidar, então, o reverendo Henrique para que esteja aqui, para que ele possa trazer a palavra nesta noite e trazer alguma informação a respeito do Complay que ele entende seja importante para a gente nessa noite também. Que Deus abençoe. Meu irmão, por favor. Meus irmãos, graça e paz. Privilégio de poder estar com os irmãos nessa noite. Esses dias aqui em Porto Velho tem sido muito desafiador para nós. Estamos em Mato Grosso do Sul e o tempo lá é muito menos do que aqui. E aí essa mudança de temperatura afeta um pouco a nossa garganta, mas tem sido uma bênção poder estar aqui. Este é o 9º Congresso Nacional do Complay, que se realizou, melhor dizendo, aqui em Porto Velho, na base da missão Jocum. O que é Complay? Complay é um movimento que Deus levantou no Brasil em 90 e 91. A partir de 91, este movimento nasceu para agregar líderes, igrejas evangélicas indígenas do Brasil. E juntas com elas, as agências missionárias que ao longo destes anos, com mais de 100 anos, trabalhando entre os povos tribais aqui no Brasil. Tem sido um desafio enorme para nós. Nesses 34 anos de fundação, este é o 9º Encontro Nacional do Complay. O Complay não é só um encontro. Esta é uma das atividades que nós desenvolvemos ao longo dos anos. O Complay é um conselho de pastores e líderes evangélicos indígenas que agrega nela várias outras modalidades. Entre elas, o movimento de jovens, movimento de mulheres evangélicas indígenas, tradução das escrituras, universidades, projeto Servir na área social com médicos, musicologia e toda essa questão de levar o evangelho de modo claro, audível e entendível para a população indígena do nosso país. E nós vivemos um mundo multicultural, em especial aqui no nosso país. Nós temos como mais de 350 nações vivendo em nosso país, com 150, um pouco mais, línguas indígenas. Imagina a diversidade cultural que temos, imagina a diversidade linguística que temos. Para se aprender uma língua não é uma coisa muito simples, porque a língua tribal, ela não é uma língua escrita, ela é feita por meio de oralidade, por meio de passado de geração para geração. E quando as pessoas vão para traduzir as escrituras, nós temos aqui o Nicolas, por exemplo, apresentando aos irmãos o desafio da tradução, mas lá atrás, muitos dos irmãos já trabalharam na tradução, e as línguas tribais, ela não tem grafia. Então, os linguistas chegam nas comunidades indígenas, escutam os sons daquela língua, e a partir de escutar os sons daquela língua, elas grafam a língua. Então, há um alfabeto criado para que essas línguas sejam criadas e escrita. E depois, então, o próprio indígena, ele é alfabetizado na sua própria língua para ler a Bíblia na sua própria língua. Imagina o desafio enorme com isso. Então, meus irmãos, o Complay é este movimento que Deus levantou. E pela graça de Deus, Deus nos colocou à frente desse projeto. Estamos há 20 anos coordenando esse projeto no Brasil, na América do Sul. Estamos entrando agora para a América Central e entrando agora para mais outros países ao redor do mundo.
Então, nós somos muito, muito gratos a Deus por isso. A minha esposa está aqui, que me acompanha em todos os ministérios. Nós temos 2 filhos, a Elianai e o Eliel. Eles trabalham conosco. Infelizmente, o Eliel não pôde estar conosco aqui nesse evento, mas a nossa filha, Elianai, nos ajudou na coordenação das mídias aqui. Não sei se vocês puderam ter oportunidade, né? Todas as noites foram transmitidas, toda a programação em lives, e nós tivemos, cada noite, mais de 100 mil pessoas ao redor do mundo assistindo a programação aqui na Jocum, desse 9º Congresso Nacional do Complay. E tivemos aqui 90 etnias. Imagina todo esse emaranhado cultural que tivemos nesses dias. E aqui eu quero fazer um agradecimento, também assim como o Luiz já fez, à igreja presbiteriana aqui, que colaborou fortemente para que nós tivéssemos as alimentações e entre tantas outras coisas que os irmãos colaboraram através do reverendo e da sua equipe de trabalho, para que estes dias do evento tivéssemos ali boas alimentações. E foi fantástico ver Deus cuidando de cada detalhe, e assim Deus proveu de maneira muito prática, de maneira muito especial também, eu diria, para esses dias. Tivemos aproximadamente 22 nações presentes. Não estou falando de nações indígenas, eu estou falando de nações que vieram ao redor do mundo para estarem nesses dias conosco. Alemanha, Coreia, Estados Unidos, e aí vai. Nós tivemos 22 países representados aqui na Jocum e em Porto Velho. E nós, então, saímos por aqui, pela cidade, conhecendo um pouquinho, e, meus irmãos, nós tivemos uma bela surpresa, talvez, até para a economia do próprio município, porque aqui todos os hotéis estavam lotados, não havia mais carro para alugar, porque não havia mais, e estava, assim, uma força extrema para que a gente buscasse hotel, buscasse carro para alugar para as pessoas que poderiam chegar na Jocum. Então, meus irmãos, essa é a missão de Deus. E o tema que nós temos para os próximos 10 anos, cada 10 anos nós paramos e nós conversamos com a diretoria, conversamos com as igrejas evangélicas indígenas, conversamos com os nossos líderes evangélicos indígenas, as agências brasileiras, e coube a nós buscar um tema para estes próximos 10 anos. E o tema do trabalho do Complay para os próximos 10 anos é a multimodalidade na missão de Deus. E o que é isso? É a multiforme que Deus distribui para a sua igreja, para mim e para você, para o anúncio do Evangelho, e que as pessoas então entendam a partir de música, da palavra falada, da palavra escrita, de artes e de tantas outras coisas que Deus coloca para a sua igreja, para nós, como seus filhos, para o desempenho da nossa missão. E eu estou muito grato a Deus pela vida do Dani. Dani é o nosso guerreiro musical, é um musicologista, e ele então foi desafiado por Complay de escrever uma música justamente com este tema para esses próximos 10 anos. Então ele se sentiu desafiado, ele escreveu essa música e eu tive uma bela surpresa, que o estrofe dessa música está na minha língua terena, é a minha língua. Então eu fiquei muito feliz, muito contente, não é que os outros não são, tá bom, meus irmãos? É apenas falando da língua do coração, é a minha língua. O povo terena foi alcançado em 1912, nós era apenas 20 famílias, mas o Evangelho chegou entre nós, a história nos conta isso, em 1912, os missionários estrangeiros chegaram entre nós, falaram do amor de Cristo, e aí então houve algumas conversões naquela comunidade.
Em 1916, teve o primeiro batismo de irmãos que foram discipulados e participaram do batismo. Em 1926, nós tivemos a primeira igreja construída para que os irmãos pudessem, então, estar ali para adorar e servir o Senhor. Meus irmãos, depois de todos esses anos, de 1912 até agora, o povo terena, que era apenas 20 famílias, hoje nós somos 37 mil terenas, na região de Mato Grosso do Sul, Pará e São Paulo, parte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E pela misericórdia do Senhor Jesus, destes 37 mil terenas, 90% desse povo é evangélico, com igrejas implantadas, com lideranças próprias, com escolas de primeiro e segundo grau, enfim, de todas essa multiforme da graça de Deus derramada sobre nós, por conta do Evangelho que um dia chegou entre nós. E meus irmãos, eu sou muito feliz, muito grato a Deus por esse privilégio. E eu quero compartilhar com os irmãos um pouco mais dessa graça maravilhosa de Deus, deste poder transformador que recebemos por meio de Jesus Cristo, através da atuação do Espírito Santo sobre nossas vidas, nos convencendo do estado de pecado e nos levando à cruz de Cristo e a receber Ele como nosso único e suficiente Salvador. Nós somos membros, Corina e eu, nossos filhos, somos membros da Igreja Presbiteriana de Chapada e atuo como co-pastor da Igreja Presbiteriana de Várzea Grande, em Cuiabá. Sou co-pastor de lá da igreja, servimos a igreja, talvez um pouco maior como esse, um templo muito abençoado, onde servimos como co-pastor daquela igreja, e Deus tem nos dado o privilégio não somente de ajudar no pastoreio daquela igreja, mas de viajar ao longo das nossas vidas de ministérios, alcançando centenas de irmãos ao redor do mundo, e louvamos a Deus por isso, dessa graça que um dia nós fomos alcançados. E eu quero pensar nessa noite, a partir de Isaías capítulo 55, versículo 11, que nos leva a pensar sobre um fato importante da igreja, sobre um fato importante daqueles que um dia aceitaram a Cristo como seu Salvador. Meus irmãos, a despeito das perseguições, a despeito das lutas que enfrentamos, a despeito das barreiras comunicacionais que enfrentamos, a despeito de geografias que enfrentamos, a missão de Deus será cumprida. A missão de Deus será cumprida. Isaías capítulo 55, 11 diz o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma promessa: se um dia nós falharmos, a mensagem será cumprida, entregue, e a missão será cumprida. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós percebemos aí a atuação de Deus na história de missões, na missiologia bíblica, todas elas apresentadas de uma forma tão especial na vida de homens e mulheres que marcaram uma época na história, e isso faz com que nosso coração, os nossos ânimos espirituais, a nossa emoção congregacional se volte para a cruz de Cristo, que os nossos pensamentos voltem para Ele, que os nossos olhos mirem essa graça maravilhosa que um dia recebemos gratuitamente. Em 1912, possivelmente nós terenas não tínhamos nenhum conhecimento acerca do que esse negócio de salvação, não tínhamos nenhum conhecimento acerca desse negócio da graça de Deus, mas por meio
da sua misericórdia nós fomos alcançados. Meus irmãos, nós vivemos no mundo atual que parece andar ao contrário daquilo que muitas vezes nós pensamos. A missão de Cristo, ela é a missão redentora. Cristo pagou um preço por nós. O texto nos exorta a pensarmos um pouco sobre isso. O texto nos chama a atenção para olhar e vislumbrar essa graça maravilhosa de Deus. Ouvindo o Dr. Russell Shedd uma vez em suas muitas mensagens, e uma das suas mensagens, o Dr. Russell disse de que um dia nós chegaremos no céu e nós passaremos perante o general que é Cristo Senhor, e as marcas da missão estará à vista perante Ele, marcas da missão de Deus. Quantos sacrifícios, quantos desafios, e essa é a coisa mais importante dentro deste levar a mensagem de Deus. A mensagem deve ser cumprida sim, mas a missão é nele, é para Ele, é dele, e nós somos aqui como igreja de Cristo para levar essa mensagem, não a nossa palavra, não a nossa mensagem, não a nossa maneira de falar, o nosso jeito de ser, mas nós estamos levando a mensagem dele, da graça salvadora dele, para que as pessoas que nos escutem, abram o seu coração, haja uma intervenção do Espírito Santo na vida dela, e ela é restaurada, porque a missão vai ser cumprida. A missão vai ser cumprida. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, meus irmãos, é que nós devemos fazer parte dessa missão de Cristo. Ele nos chama para fazer. Aliás, a Bíblia diz que Ele nos chama para fazer discípulos de todas as nações. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não está dizendo aqui, ide por todo mundo, fazei templos, ide por todo mundo, mas há uma mensagem, há um imperativo aí, ide por todo mundo, pregar a palavra de Deus. Ao longo desses anos, nós vamos completar, minha esposa e eu, 40 anos de ministério integral. Deus nos chamou bastante cedo, não é que nós somos velhos, é que começamos bastante cedo. Aos 19 anos de idade, terminei o Instituto Bíblico, olha só, naquela época, né? Instituto Bíblico, e depois Deus nos levou para outras faculdades, para nos aprimorar um pouco mais em nossos estudos, nos levou para o curso de missiologia, e assim Deus nos deu oportunidade para crescermos nessa área da comunicação da palavra, mas entendendo de que nós somos um corpo, trazidos para fazerem parte da missão de Deus, independentemente de quem somos, se somos pequenos ou grandes, se somos homens ou mulheres, se nós somos indígenas ou não, temos a responsabilidade de falar do amor de Deus. A palavra dele não voltará vazia. Em segundo lugar, meus irmãos, eu vou deixar isso aqui bem aqui na minha frente. O índio também usa tecnologia, viu, irmãos? A missão de Deus também ela é uma missão contínua. Agora somos nós, nessa tarefa, eu e você chamados para fazerem parte dessa multiforme da graça de Deus. Em João capítulo 20, versículo 21, diz o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Em Mateus capítulo 28, 19, diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulos. Meus irmãos, me parece essa é uma questão que talvez nós esquecemos ao longo da nossa caminhada ministerial. Nós gostamos de evangelizar, isso é bom. Nós gostamos de fazer encontros, isso é excelente. Mas às vezes deixamos de discipular. Discipular leva tempo.
Discipular temos que ter paciência. Ela não é de uma hora para outra. E o Senhor Jesus nos chama e nos envia para fazermos discípulo, não nosso, mas discípulo dele. Às vezes nós temos alguma dificuldade de entender quando dizemos: estou pregando o Evangelho. Estou pregando o Evangelho entre os povos indígenas, ou estou pregando o Evangelho na Ásia, ou estou pregando o Evangelho na África. Às vezes nós confundimos um pouquinho essa questão do pregar o Evangelho, porque na nossa mentalidade evangelical, nós estamos dizendo o seguinte: eu estou pregando o Evangelho, mas eu estou querendo levar a minha missão, eu estou querendo levar a minha denominação. Não é isso que o Senhor está dizendo. O Evangelho tem um nome, o Evangelho chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos pregando a Jesus, o Senhor Jesus, aquele que transforma as nossas vidas. A missão agora é anunciar as boas notícias. Não somos apenas espectadores, mas somos partes da missão de Deus. E Deus nos incumbiu também de capacitar, de instruir, não somente de fazer discípulos, mas acompanhar, discipular esses irmãos, capacitar a igreja para que a obra continue. Essa é a obra do Senhor Jesus dada a nós, de continuar esse trabalho até que Ele venha. É por isso que a tarefa está em nossas mãos. Mas eu quero também pensar com os irmãos que a missão de Cristo será completamente cumprida e o Senhor Jesus voltará. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, prometeu que um dia Ele vai voltar e levar a sua igreja. Levar a sua igreja. Só no Brasil, meus irmãos, ainda um pouco mais de 70 grupos tribais que nem sequer sabem quem é Jesus. 70 grupos, destes 350 nações, 70 grupos no Brasil, eles não sabem quem é Jesus. Eles não têm nenhuma porção das Escrituras traduzida para a sua língua. Destes 33 povos de difícil acesso na Amazônia como um todo, 19 delas estão em nosso país, está no nosso quintal. Vamos orar por eles. São povos chamados povos sensíveis, e aqui nesse encontro do Complay, aqui em Porto Velho, nós tivemos esses povos sensíveis, que não podem ser fotografados, que não podem ser filmados, mas eles estavam aqui, ouviram a palavra de Deus, e muitos deles já são crentes, estão dando testemunho da graça, da misericórdia de Deus. O Evangelho chegou entre eles. Há barreiras imposta pelo ser humano para que o Evangelho não chegue lá, mas o Senhor de alguma forma o faz ser alcançado pela sua palavra, saindo das suas comunidades, querendo saber um pouco a respeito do que é esse negócio de ser cristão, e aí eles escutam a palavra de Deus, e aí a palavra de Deus entra em sua vida, e ele se torna um verdadeiro cristão, e quer falar para os outros, e quer ser parte de tradução também. O Complay tem um projeto chamado TIB, Tradutores Indígenas da Bíblia. O que é isso? Nós percebemos, melhor dizendo, de que a tradução, ela tinha um tamanho muito grande para se trabalhar, porque o não indígena, isso vem para uma comunidade, ele tem que aprender a língua, e às vezes é difícil, é complicado, tem que ter todo entusiasmo, força, para aprender uma língua, porque não é nossa, e às vezes demoram bastante tempo, mas quando o irmão indígena assume essa responsabilidade de tradução, as coisas andam mais rápido, e o TIB desenvolveu esse projeto ao longo desses anos, Tradutores Indígenas da Bíblia,
nós nos reunimos trazendo vários líderes para um local, e nós nos concentramos ali por um mês, e eles traduzem parte das Escrituras, e quando voltam para as suas comunidades, eles sentem que a palavra de Deus é dele, é do coração, porque está na sua própria língua. Que tempo maravilhoso que estamos vivendo, que tempo gracioso que nós estamos vivendo no momento, a despeito de toda a perseguição no momento que sofremos, mas a palavra de Deus, ela será cumprida. Nada poderá, meus irmãos, impedir isso, nada poderá impedir. A missão de Cristo começou na cruz, e terminará no trono, e isso é certo, isso é seguro, e isso é garantido. A missão de Deus, e Deus quer que nós levantemos como seu atalaia, para pregar a palavra de Deus. Talvez não seja chamado lá para a Amazônia, algum grupo étnico em nosso país, mas talvez Deus está chamando você para ir ao outro lado da rua, seu vizinho, seus amigos, e compartilhar a mensagem de Deus. A missão será cumprida. Deus vai trazer pessoas de várias raças, tribos, línguas e nações, e um dia estará perante o trono da graça, adorando a Deus, exaltando o Cordeiro de Cristo, louvando ao Senhor, e lá sim estará presente gente de toda tribo, língua, povo e nação, de modo que essa mensagem será entregue por mim e por você, e ela será cumprida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus nosso Pai, nós te agradecemos por esse privilégio que o Senhor tem nos dado, de poder viver uma vida que agrada o Senhor, de poder entender a Tua palavra, e através dela, Pai, anunciarmos ao mundo e às pessoas do grande sacrifício que o Senhor fez na cruz. Mas por meio dela, Senhor, nós fomos transformados, lavados e purificados pelo Seu sangue, para sermos discípulos Teus, para pregar a Tua palavra e anunciar essas verdades que um dia fomos alcançados. Obrigado, Deus, por essa igreja. Obrigado por essa força que essa igreja tem de ajudar a avançar a missão de Deus, a partir de seus missionários, a partir aqui de seus membros, orando e participando efetivamente na missão de Deus. E nós te agradecemos e te rogamos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém.